Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha aí, o tema de hoje é especial de Natal. É isso mesmo, estamos chegando na época de Natal e vamos hoje refletir sobre o que significa verdadeiramente essa data e o que comemoraremos no dia de Natal. Então, o tema de hoje é especial de Natal. Vou fazer uma rápida apresentação minha e, na sequência, já falamos sobre o tema. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, sou psicanalista, sou psicólogo. Bom, a questão toda é a seguinte. Muitas vezes vamos para as festividades de Natal e comemoramos com um significado, né? O significado que muitas vezes nos apresentam. Então, o significado dos presentes, da comida, da bebida, do Papai Noel, das renas e tudo mais. Sim, faz algum sentido, né? Algum sentido faz. Mas o verdadeiro significado do Natal é uma data em homenagem ao nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Na verdade, é uma data simbólica em homenagem. Foi aproveitada uma festa romana chamada Saturnada, e dessa festa romana chamada Saturnada se decidiu aproveitar a data da festa e fazer uma homenagem a Jesus, determinando aleatoriamente que esse seria o dia do nascimento de Jesus. Hoje tem alguns pesquisadores tentando pesquisar qual seria o dia, mas ninguém sabe ao certo. Mas o que é importante é o simbolismo dessa data, porque é o nascimento da luz no mundo. O nascimento do grande, verdadeiro e maior herói que tivemos na história. Porque foi um ser humano. Vamos então falar aqui da questão que também ele era um ser humano. Então, muitas pessoas e a própria visão cristã é que ele também é Deus. Então, vamos colocar dessa forma. Sim, mas também tem a parte humana. Então, ele tem uma ponte entre a parte humana e a parte divina. Mas foi o maior herói que tivemos na história. Porque só trouxe mensagens do bem, só trouxe mensagens de amor, de esperança, de construção de uma sociedade melhor, e só foi atacado. Mas atacado por quem? Pela população? Não. Não foi pela população, pelos poderosos. Então, especialmente Caifás, que, inclusive, na morte dele, armou contra ele, se reuniu com Pôncio Pilatos e tantos demais, e armou contra ele na morte dele, inclusive no momento da soltura, porque a circunstância que aconteceu foi a seguinte: a esposa de Pôncio Pilatos tinha sonhado que Pôncio Pilatos poderia matar um profeta, uma pessoa muito importante, uma pessoa que trouxe, né, mensagens muito importantes, mensagens divinas, né, para a humanidade, e revelou esse sonho para o Pôncio Pilatos. Então, uma forma que o Pôncio Pilatos encontrou para libertar Jesus foi aquela questão de que naquele dia, ele soltaria alguém que fosse aclamado pelo povo. E ele acreditava que seria Jesus. E normalmente seria mesmo. Então, normalmente, o que Pôncio Pilatos fez libertaria Jesus. Só que Caifás
e outros, vamos chamar assim, sacerdotes, né? Se é que pode ser chamado assim, foram na população e começaram a incitar a população a soltar Barrabás. Barrabás era um ladrão, Barrabás era um bandido, Barrabás era um rebelde. E eles começaram a incitar aquela população que não entendia muito bem o que estava acontecendo a soltar Barrabás. E sendo um sacerdote falando, todos se envolveram com Caifás. Então teve uma armação para que, ao invés de Jesus, a população gritasse o nome de Barrabás, e foi o que aconteceu. Agora, por alguns estudos que eu tenho, Jesus sabia o que iria acontecer com ele já há algum tempo. Quando ele foi para o Monte das Oliveiras, ele foi plenamente consciente do que aconteceria. Estava consciente da traição de Judas, tanto que quando os soldados se aproximaram e Judas deu um beijo no rosto de Jesus, ele sabia que isso seria o sinal para os soldados o levarem e tudo mais. Então ele estava perfeitamente ciente de tudo o que iria acontecer e do significado de tudo isso. Então ele foi o grande herói da humanidade. Na minha visão, né? Você pode ter a visão que foram outros, mas eu tenho na minha visão que foi ele. Uma pessoa que só falou bem, só trouxe o bem para a humanidade, trouxe as mensagens de Deus, as mensagens de luz, e foi perseguido pelos poderosos. Então, por Caifás e por outros tantos poderosos. Pôncio Pilatos ficou numa situação que queria, né? Então se diz assim, lavar as mãos, né? É uma expressão porque realmente, literalmente, ele lavou as mãos e deu essa decisão para a população, acreditando que a população iria libertar Jesus. E como eles haviam sido contaminados por Caifás, então acabaram soltando Barrabás. Mas tudo isso fez parte de um plano maior. Na verdade, Jesus sabia o que iria acontecer e fez parte de um plano maior, que pouco a pouco nós vamos entendendo o porquê desse plano maior. Então não foi um acaso e não pegou Jesus desprevenido. Jesus sabia exatamente o que iria acontecer e até em muitos detalhes. Agora, na sequência, Jesus, e esse é o ponto mais importante, ressuscitou depois de 3 dias e ascensionou. Então esse é o ponto importante. Então todo mundo fala da morte, né? Morreu na cruz, aquela coisa toda. E a ênfase de alguns filmes é sempre na morte dele e tudo mais. Mas o mais importante não foi a morte dele. Foi a ressurreição e a ascensão que nos gerou essa esperança também de nós ressurgirmos, também de nós buscarmos o processo de ascensão. Mas André, Jesus está muito na frente. Eu sei disso, claro que está muito na frente. É óbvio que está muito na frente de nós. Mas nos abriu essa porta, nos abriu essa perspectiva e nós podemos caminhar nessa direção. Não digo que todos teremos muito sucesso nisso, mas quem sabe alguns terão, né? Então abriu essa esperança para toda a humanidade. Então ele foi luz do começo ao fim. Ele mesmo dizia, né? Luz a vossa luz diante dos homens. Vocês são a luz do mundo, luza a vossa luz diante dos homens. E eu até comentei no programa de quarta-feira que foi algo muito importante para a minha vida, né? Quando eu era adolescente, eu assisti um filme no cinema que era o filme Godspell. Então, com aquelas músicas, Day by Day, aquelas músicas lindas, né? E me encantou, porque foi um Jesus Cristo hippie. Então, toda a história é muito interessante dos seguidores e tudo mais. E aí tinha aquelas parábolas.
E aí eu conversei com meu pai, né, Norberto Kepp, e perguntei, olha, gostei muito desse filme, tem essas histórias me marcaram muito, me impressionaram muito, onde eu vejo essas histórias? Ele falou, na Bíblia, né? Falei, mas aonde na Bíblia? Eu não sabia nada sobre isso, né? Ou seja, já tinha frequentado igreja, feito primeira comunhão, mas todos esses detalhes eu não tinha prestado atenção, porque eu ia na missa, mas não tinha o hábito de ler a Bíblia em casa. E perguntei onde eu tenho essas informações. Então, ele me explicou, no Novo Testamento, no Evangelho. Aí você vai ler isso e ter todas essas informações. Então, foi o que eu fiz. Porque eu percebi, puxa, aqui tem orientações para a minha vida inteira. E, de fato, foi aonde me baseei, onde tive minhas orientações para a minha vida inteira. E fui entendendo as parábolas aos poucos. Fui entendendo as passagens aos poucos. Então, de imediato, entendi uma parte e apliquei. E fui aplicando durante toda a minha vida e cada vez com uma compreensão um pouco melhor da mensagem de Jesus. Então, o grande herói que tivemos na história foi Jesus. E a grande questão foi a ressurreição e a ascensão. Essa foi a grande questão, não tanto a morte, e a morte ele sabia como seria. Havia um planejamento, podemos dizer, de Deus nesse sentido, mas que culminaria na ressurreição e ascensão. Então, esses são os momentos mais importantes. Então, ele foi o grande herói que tivemos na humanidade, trouxe a luz para a humanidade, assim como Moisés trouxe para o povo judeu, assim como Maomé trouxe para o povo islâmico, ele trouxe para nós cristãos toda essa luz, essa mensagem maravilhosa. Se você não tomou esse cuidado de ler diretamente o Evangelho, né? Se só leu indiretamente numa missa e tudo mais, vale a pena ler. E aí eu li de forma sequencial. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João, de forma sequencial. Quando eu terminei de ler, eu falei, bom, quero gravar melhor essas mensagens. E li várias vezes, né? E fui gravando essas mensagens porque elas serviram como uma orientação de vida. Então, o Evangelho são as boas novas que trazem uma orientação de vida. Então, esse ser maravilhoso, que é Jesus, ele ascensionou, vamos lembrar disso, que é Jesus, não é que foi Jesus, é Jesus. Esse ser maravilhoso nos inspira todos os dias. Então, o que comemoramos no Natal? Comemoramos o nascimento simbólico, porque não sabemos a data verdadeira, do grande, querido e amado Mestre Jesus o Cristo. E é uma data de muita alegria, de muito contentamento. Então, se entendermos que vai além dos presentes, além do peru, né? Muitas pessoas vão comer o peru de Natal, além da champanhe ou de do espumante, além de todos esses detalhes, temos o nascimento do nosso querido e amado Mestre Jesus, que é comemorado no Natal. Então, você pode comemorar socialmente, ver os familiares, amigos, fazer uma confraternização, mas no dia de Natal, faz uma oração, né? Faz também uma oração, não precisa ser lá diante de todo mundo no meio da festa, porque vai parecer esquisito, né? Depende do ambiente também, né? Mas faz uma oração, entre em contato com Deus, vai para o silêncio do seu quarto, conversa com Deus e veja qual é o planejamento de Deus para a sua vida. O que nasce em você? Teve um grande teólogo cristão que foi, que inclusive escreveu sermões alemães, você vai encontrar na internet, e esse teólogo alemão, ele
fez o seguinte: ele era contemporâneo de São Tomás de Aquino, e ele falou que o Natal é uma data simbólica. Então, o mestre Eckhart, o Meister Eckhart, não é o Eckhart Tolle recente, é o mestre Eckhart, contemporâneo de Tomás de Aquino. Então, nos sermões alemães, quando tem essa homilia de Natal, quando tem essa reflexão sobre o Natal, ele fala: o que está nascendo em nós? O que pode nascer em nós de divino, sagrado, nesse dia? Então ele traz o simbolismo do Natal de algo maravilhoso que nasce em nós. O nascimento de uma fé, o nascimento de uma ligação com Deus, o nascimento de uma vida mais voltada para Deus. Então tudo isso é uma experiência maravilhosa. E eu diria, é isso que faz sentido na vida, né? Porque outras coisas, tá bom, tá legal e tal, e tal, e tal, um alimento, tá, comer, etc, é importante, inclusive. Mas não é o sentido final da nossa vida, né? Então, qual é o sentido final? Essa reunião com Deus, essa religação com Deus. Isso realmente faz um sentido com a inteligência suprema. Vamos dizer que você talvez não goste tanto dessa linguagem religiosa, mas vamos para uma linguagem cósmica, né? Uma religação com Deus. Não é importante? E nessa oração espontânea, tentar ver como Deus se comunica com você, porque Deus se comunica com a gente de várias formas. Então, seja na sincronicidade, nas coincidências significativas do dia a dia, seja nos sonhos, seja no momento de oração em que você recebe uma mensagem de Deus. Então, tem várias formas de se comunicar com a gente. Então, um bom dia para que a gente, o dia de Natal, num determinado momento, faça assim uma oração espontânea. Entre em contato com Deus. E nesse contato com Deus, estabeleça, quem sabe para este ano de 2024, um contato mais intenso com Deus, com a inteligência suprema. Podemos chamar de inteligência suprema. Os judeus dão 72 nomes para Deus, né? Cada nome é um atributo. Então, cada nome é parcial, porque é um atributo. Mas podemos chamar de inteligência suprema, de consciência cósmica, de Deus, de Jeová, de Alá. O nome é até algo parcial do que ele representa. Mas restabelecer um contato e que nasça dentro de nós. Então, vamos pegar lá a mensagem do Meister Eckhart, ou do Mestre Eckhart. Ele dizia que o Natal é o nascimento, mas não é apenas o nascimento externo de Jesus, mas é o nascimento interno. Quem sabe nesse Natal nasça dentro de você o seu Cristo interno. Porque Jesus era a parte humana, mas essa parte crística que todos nós temos pode ser muito bem desperta nesse dia. Então nós podemos despertar o Cristo interno. E isso que é importante, que é essa conexão com Deus. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Com as nossas orações de proteção, com as nossas orações até de prosperidade, com as nossas orações de felicidade, de amor, de uma vida melhor. Tudo isso faz toda a diferença. Então, tudo aquilo que a gente busca em termos de satisfação na vida, então, pelo alimento, tal, por essas coisas do cotidiano, vem também, né? Mas não são a resposta final. Não são aquilo que realmente preencherá a nossa alma. Nós precisamos preencher a nossa alma. E a única coisa que preenche a nossa alma é a espiritualidade.
mas a espiritualidade é vista de um ponto de vista cósmico. A gente não precisa ver a espiritualidade apenas do ponto de vista religioso. Quando eu falo apenas, é com grande respeito a todas as religiões, mas de uma forma muito expandida. De uma forma em que nós reatamos com Deus. Então, pela tradição cristã, judaico-cristã, houve a queda, houve um momento de separação com Deus, e aí que vem o termo religare. Religião vem de religare. Religar a Deus. Religião tem esse objetivo de religar a Deus, que significa nós nos desligamos dele, mas podemos religar. Quem sabe a partir daí as coisas deem certo, a vida dê certo. Porque desligado de Deus fica muito difícil. E como estabelecer essa religação com Deus? Cada um tem um caminho. Cada religião tem um caminho. Cada prática espiritualista tem um caminho de fazer essa reconexão, de estabelecer essa religação com Deus. Então, no dia de Natal, claro, vai ter festa, vai ter presente, vai ter alegria, vai ter isso, vai ter aquilo, tudo bem, isso é muito bom e maravilhoso, mas tenha seu momento de encontro com Deus. Deixa que nasça dentro de você seu Cristo interno. Então vamos fazer do Natal uma festa do nascimento, não apenas externo, nascimento de Jesus, mas também interno, o nascimento desse Cristo dentro de você. Então que façamos dessa data isso, nascimento de Cristo dentro de nós. E aí, aproveitar o momento que a gente estiver mais tranquilo, né? Aquela música linda, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz. Sim, é assim mesmo. Então, momento de encontro com Deus, no qual você reestabelece essa ligação e redescobre qual é o verdadeiro sentido da vida. E aí a gente pode descobrir que o verdadeiro sentido da vida não é essa vida dentro da caixinha, essa vida banal, essa vida cotidiana que nos ensinaram a viver, mas algo que vai muito além disso. Então espero que esse dia de Natal seja, para todos nós, inclusive para mim, evidentemente, né, um dia maravilhoso, um dia de muito amor. Agora, esse amor que nosso querido e amado Mestre Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu entendo que essa é a grande mensagem que Jesus nos trouxe, e se pudermos viver isso plenamente, então a nossa vida vai fazer sentido a cada segundo. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.